Uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra do Senhor em nossos corações com fé e esperança. O texto de hoje está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Em seu capítulo 1, leremos apenas os versos 3 e 4, ainda que iremos abordar alguns outros. Escrito está: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É o nosso tema de hoje, amados. Consolados para consolar a outros. O que é tribulação? O apóstolo Paulo a define como uma pressão esmagadora, pois durante a sua vida e ministério sempre havia algo tentando enfraquecê-lo, restringir ou limitar as suas ações ministeriais, ou até mesmo acabar com a sua vida. Como você define a tribulação que está passando? Angustiante? Desesperadora? Sem saída? Se assim for, Deus tem a solução para você. Amados, saiba que todos passamos por tribulações, maiores ou menores. Mas hoje vamos saber como Deus opera através delas em nossas vidas, ao nosso favor e nas vidas de outros, que pode ser você. Vamos para a Bíblia, então, descobrir como. Primeiro, saiba que Deus é o Pai, a fonte de toda misericórdia e consolação, como já dito lá no verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Paulo apresenta o Deus verdadeiro que revelou em seu Filho Jesus Cristo. Deus não é somente Deus de misericórdia, mas de toda misericórdia. Deus é a fonte última de todo ato verdadeiro de consolo. Consolo indica com frequência brandura e alivio, mas não é esse seu sentido aqui. Paulo estava dizendo que Deus havia ido até ele em meio aos seus sofrimentos e tribulações para fortalecê-lo e dar a ele coragem e ousadia. Às vezes não resolvemos todos os problemas das pessoas, mas lhe ensinamos como. Não existe limites para que a consolação do Senhor possa te alcançar. Não existe limites para que as misericórdias do Senhor não alcancem a tua vida. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a razão de não sermos consumidos. E a fonte, amados, de todo consolo e toda misericórdia é Deus. Ele é a fonte, Ele é o dor, através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Saiba também que Deus é o seu consolo e todas as tribulações. Como está no verso 4a. É Ele que nos conforta em toda tribulação. Você está passando por alguma, é Deus que vai te confortar. Você passou por algumas, foi Deus que te confortou. Ele é o Pai. Ele pode usar, amados, até pessoas para chegar próximo de você, com uma palavra, com uma oração, com uma mão estendida. Mas a providência, a iniciativa é de Deus. Porque dele, amados,
o consolo em todas as tribulações. Um outro ensino, saiba que o que recebemos de Deus é a medida certa do que as pessoas precisam. Todas as nossas consolações é a medida certa daquilo que outras pessoas precisam. Como assim, pastor? Está na Bíblia, 4b, que diz: Ele nos conforta com as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não entendemos? Eu lembro de um seminarista, uma vez que eu preguei esse sermão numa outra exposição, ele disse: pastor, se nós somos atribulados e Deus tem consolação para toda a nossa tribulação, por que Deus não nos livra da tribulação? É até lógico, né? Mas não é bíblico. Porque Deus traz as tribulações sobre as nossas vidas para que as experimentemos, a vivenciemos e até tenhamos até vontade de desistir. Mas depois desse aprendizado, com a consolação recebida por Ele, nestas tribulações, nós possamos ir em busca e alcançar pessoas que estão passando por tribulações para consolá-los com as mesmas consolações que nós recebemos de Deus. Isso é forte demais, maravilhoso demais. Talvez agora você não compreenda por que está passando. Primeiro, saiba que Deus está contigo nesta tribulação. O consolo de Deus está na tua vida, na tua casa, nessa circunstância, nesse limite, nessa ausência de controle e desespero. E saiba também que tudo que você está passando, Deus irá te consolar. Deus tem uma porta aberta, Deus tem uma saúde, Deus tem um consolo pleno. Para quê, pastor? Para que não somente você usufrua desses benefícios da providência de Deus, mas que você depois vá a pessoas para consolá-los em suas tribulações, com as mesmas consolações que você recebeu de Deus. Saiba que os nossos sofrimentos são na mesma medida da nossa consolação por meio de Cristo. Está lá no verso 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele é a razão, Ele é a finalidade, Ele é o meio, Ele é a fonte. Na mesma proporção que nós passamos por tribulações, lágrimas derramadas, confrontos, tristezas, desânimo. Nesta mesma quantidade, virão sobre nós a consolação de Deus, por meio de Cristo Jesus, Senhor. Mas, pastor, e aqueles que não tiverem Cristo? Podem ter, não fiquem sem Ele, não. Podem ter. Quando, pastor? Agora. É só você dizer: eu quero a Cristo e eu recebo como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que eu sou pecador. Eu estou cheio de tribulações na minha vida por coisas que eu mesmo as pratiquei e arrependido estou. Eu quero seguir a Jesus. Senhor, me atenda às minhas tribulações. Dá-me consolação para que eu possa também ir a outras pessoas para poder também levar esta consolação. Se assim o fez, Deus já está agindo na sua vida, a você que não o tinha ainda. Saiba que o conforto e a tribulação de Deus são para o nosso bem. Onde está isso, pastor? Verso 6. Nós somos atribulados e é para o nosso conforto e salvação. E somos confortados e também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. É para o nosso bem, amados. Deus sabe a medida certa. Deus sabe o momento certo. Deus sabe a dimensão certa. O Deus que nos prova antes é o Deus que nos ama.
o Deus que nos prova, que antes nos ama, é o mesmo Deus que nos sustenta. Você vai vencer, você vai superar essa situação, ora enfrentada. Ou talvez alguns já está chegando uma palavra que estão saindo da tribulação porque foram consolados já por Deus. Então, vá consolar outros com esta mesma consolação em suas tribulações. Deus permite o sofrimento e nos sustenta na tribulação. Verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Amados, eu quero fazer algumas aplicações finais para a tua vida do Senhor. Deus é a fonte de sua tribulação e também de sua consolação. Se você está com tribulações, desafios, doença, desemprego, uma pessoa doente na família, portas fechadas, problemas na família, problemas no casamento, essas coisas que tiram a nossa alegria, a nossa paz, saiba que Deus tem consolação para você, Deus tem solução para você. Saiba que nossas tribulações é treinamento para que consolemos a outras pessoas que se encontrarem nas mesmas situações em que estávamos. Para que nós possamos dizer para elas, quando nós fomos lá consolá-las e elas dizerem primeiro para nós, você não sabe o que eu estou passando, esse problema não tem jeito, eu já chorei a noite inteira, eu já chorei ontem, eu tenho feito aí uma nova receita na minha cozinha, lágrimas com arroz, ou arroz com lágrima, não tem mais jeito para mim. E você dirá para ela, tem, em Jesus Cristo. Porque da mesma forma que foi feito por Ele na minha vida, da mesma forma que Ele me libertou, da mesma forma que Ele abriu as portas, da mesma forma que Ele derrubou as barreiras, os muros e construiu pontes, da mesma forma que Ele agregou a minha família, me trouxe paz e alegria, Ele também fará na sua vida, porque é o mesmo Deus que te dá essa tribulação e me deu consolação, vai trazer também a você. Não importa o que aconteça em sua vida. Não desista. Deus sempre estará contigo. Por fim, vou ler os versos 9 e 10. Contudo, isso é o apóstolo Paulo, hein? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continue a livrar-nos. Não importava o que confrontasse ao apóstolo Paulo, ele sabia que Deus o sustentaria e o fortaleceria em todas as suas tribulações. Qual era o segredo da vitória de Paulo, amados? Ao passar por pressões e tribulações, ao ponto de querer desistir da própria vida, Paulo se confrontou neste momento difícil na vida dele, e você pode estar agora também passando neste momento de querer tirar até a tua própria vida ou desistir da sua vida. Só o segredo de Paulo era Deus. Quando nos encontramos desanimados e prontos para desistir, devemos mudar o foco de atenção, amados. E a nós, de nós mesmos, para Deus. Oremos ao Senhor, Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. És conforto em toda a nossa tribulação, Deus. E nos momentos dolorosos, nos conduza a podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Por ti e em ti, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.